Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente, mas é só para complementar assim esse nosso estudo sobre a arte, sobre composição, sobre coisas assim, né? Acho que essa aula ajuda a dar um entendimento maior assim na produção artística, e pode ser que a gente descubra de alguma forma assim como liberar esse nosso conhecimento, assim, esse nosso instinto artístico, né? Esse nosso real ponto de vista de dentro do nosso cerne mesmo, sem padrões, né? Sem padrões da sociedade, de escola, trabalho e padrões em geral, né? Vamos ver, quem sabe essa aula ajuda a gente a entender um pouco mais o nosso próprio interior, né? A nossa própria cabeça. Eu vou começar aqui com esse estudo aqui, né? Isso aqui foi uma pesquisa feita aqui pela Ana Cristina Rezende e Irani Iracema de Lima Argimon. Não as conheço, né? Provavelmente elas são psiquiatras ou psicólogas, né? E a Ana aqui é da PUC de Goiás e a Irani da PUC do Rio Grande do Sul. E já no começo aqui desse estudo delas, elas colocam aqui, né? Este artigo constitui um estudo teórico sobre esquizofrenia e a criatividade artística. O estudo foi baseado no levantamento da produção científica nas bases de dados do Web of Science, Psychic Info e Medine dos últimos 10 anos, utilizando as palavras-chave esquizofrenia e creativity, né, em inglês. A maioria dos estudos aponta que o mais provável é que a vulnerabilidade para a esquizofrenia manifeste diferentes vantagens criativas por causa de suas possíveis características perceptuais, cognitivas e de personalidade. Contudo, a ideia de que distúrbios do espectro da esquizofrenia possam desencadear a criatividade artística não é defensável. Então você não precisa ser maluco, nem ter qualquer tipo de psicopatia para ser um artista, né? Isso não está ligado. O que acontece, o que parece que acontece, é que esse tipo de doença, né, esse tipo de doença psicológica, né, psicopatias, né, primeiro, ser psicopata não significa ser um assassino serial nem nada, né? Psicopata quer dizer qualquer tipo de doença psicológica na mente, né? Doenças de cabeça, né? Então qualquer tipo de doença na cabeça é uma psicopatia, né? E não quer dizer que seja assassino. Aqui também tem uma outra matéria aqui do The Guardian aqui que fala a mesma coisa, né? Você não precisa ser maluco, né, para ser artista nem nada, né? Pode ser que isso ajude assim a fazer qualquer coisa diferente, assim. Ninguém sabe, assim, né? Então essa ideia aqui da loucura e a arte, ela já vem há muito tempo, assim, essa ligação entre artistas e a loucura, ela vem desde o começo da história aqui, que a Ana e a Irani aqui colocam uma história aqui da psicopatia e criação artística, né? Então ela diz aqui, ó, na Grécia Antiga de Platão, referiu-se à inspiração poética como loucura divina, enquanto Aristóteles chegou a afirmar que nunca houve um grande gênio sem uma dose de insanidade. Aristóteles, né? Contudo, somente no século XIX, há mais ou menos 200 anos, que a loucura passou a receber status, estrutura e significado psicológicos, tornando possíveis estudos mais sistematizados para verificar se realmente a criatividade artística demanda algum grau de distúrbio psíquico. E provavelmente não demande mesmo, né? Assim, porque o que eu acho, né, o que elas acham aqui também, né, e o que é o mais aceito hoje em dia, né, que é uma ideia de que a arte ajuda a essas pessoas com psicopatia, né? Qualquer tipo de arte, qualquer tipo de mídia, assim, né? Ajudam essas pessoas com psicopatia a expressar o sofrimento dela, assim, né? Que seja o caso ali, a loucura dela seja um sofrimento. Então ela consegue expressar esses sofrimentos, né? Esses sentimentos,
ou mesmo as loucuras que ela vê ali no dia a dia dela. Então, através da arte, da costura, do bordado, da pintura, de todo tipo de expressão artística, essas pessoas conseguem demonstrar muito melhor, assim, elas conseguem mostrar o que se passa por dentro delas através desse meio artístico, né, do meio de se produzir arte. Além dessas pessoas conseguirem, assim, talvez um certo equilíbrio, assim, produzindo as artes delas, né? Porque dessa forma elas conseguem expressar o que elas estão sentindo. Então a gente vê muitas formas de arte, né? Principalmente essas que vêm assim de hospitais psiquiátricos. A gente vê muita informação dentro de um espaço pequeno, né? E como elas mesmas dizem aqui, né? Que tem esse trecho aqui que diz assim, ó, no nosso ateliê a pintura não é entendida como médium, tem valor próprio não só para pesquisas referentes ao obscuro mundo interno do esquizofrênico, mas também no tratamento da esquizofrenia. Atribuímos grande importância à imagem em si mesma. Se o indivíduo que está mergulhado no caos da sua mente dissociada consegue dar forma às emoções, representar em imagens as experiências internas que o transtornam, se objetiva a perturbadora visão que tem agora no mundo, estará desde logo despotencializando essas vivências, pelo menos em parte, de suas fortes cargas energéticas e tentando reorganizar sua psique dissociada. A pintura dos esquizofrênicos é muito rica em símbolos e imagens que condensam profundas significações e constituem uma linguagem arcaica de raízes universais. Linguagem arcaica, mas não morta. A linguagem simbólica desenvolve-se em várias claves e pautas. Transforma-se e é transformadora. Silveira, 2011, páginas 1 e 2. Então nesse estudo a gente já consegue ver que a arte em si ajuda a acalmar talvez o esquizofrênico aqui, ou quem tem algum tipo de psicopatia, né, nesse tipo aqui, né. Então a arte ajuda a ela a acalmar talvez, e ajuda muito ela a se expressar. O grande problema de conseguir se expressar assim através da arte dela é que nós que estamos vendo, a gente às vezes pode ser simples de se ver, né, de se entender aquilo, e às vezes pode não ser muito simples, a gente pode só achar que é loucura. Mas dentro dessa loucura existem muitas informações e é preciso que a gente conheça esses sinais para que a gente entenda essa informação ou essa mensagem. Então esse tipo de troca depende muito do receptor aqui, que é quem está olhando a obra, precisa ter esse conhecimento assim, sobre esses sinais, sobre o que significam, mas na realidade, não eu inventar o meu próprio significado desse sinal X e coisas assim. Muitos desses sinais, quer dizer, a maioria dos sinais estão classificados aqui já, e a gente já sabe o que significam em algumas partes, né? Em outros tipos de sinais novos que vão aparecendo, a gente tem que tentar entender isso, né? Então é importante para quem vê a arte de alguém, assim, que qualquer pintura, assim, mesmo o Van Gogh, que foi um dos mais famosos artistas que tinha uma psicopatia, né? Qualquer um hoje em dia entende a arte dele, né? E consegue ver bem ali o princípio artístico, né? A tormência dentro da cabeça dele, né? Os problemas que ele tinha. Tudo isso está refletido nas obras dele, nas pinturas e coisas assim, né? Em todo o trabalho que ele criou até hoje, você consegue ver a evolução da doença, né, até o final do caminho dele, né, da carreira de pintor dele. Através da pintura toda, desse trabalho da vida dele, você consegue fazer essa sequência da vida dele e consegue perceber onde a doença piorou, onde ficou mais forte, onde ficou mais fraco. Então tudo isso a gente consegue ver
dentro desse trabalho, né? Principalmente desse trabalho da vida inteira dele, né? Em cada trabalho dele a gente vê as sensações que ele tinha, né? Como ele via o mundo, né? Nessa outra matéria aqui do Guardian aqui também, né? Que ele fala uma história curta das doenças mentais na arte, né? Então ele fala de Hogarth a Van Gogh, né? A arte tem desafiado o nosso entendimento da doença mental, né? Então, normalmente aqui para nós, aqui no Brasil principalmente, falar para alguém ir num psicólogo, ir num psiquiatra, então já é uma ofensa até, né? Assim, acaba sendo um problema muito sério, né? Estão achando que eu sou louco aqui porque eu preciso ir num psicólogo ou num psiquiatra, né? E a ideia não é essa, né? A ideia é ir num psiquiatra, num psicólogo bom, né? Assim, de boa estirpe, e a gente tentar se conhecer, né? Hoje em dia a medicina toda, né, inclusive a psiquiátrica, que usa muito remédio, né, remédio de tarja preta. Eu não gosto muito disso e acho que deve existir outro tipo de tratamento. Então, mas não vou entrar nessa questão assim, porque eu vou ficar aqui na questão da produção artística e do entendimento da linguagem da arte, né, da expressão visual do pintor, para ver se a gente entende essa parte da arte que ele criou. No quadro aqui, na pintura, por exemplo, a única diferença que existe na pintura é que essa cena toda sai de dentro da nossa cabeça, né? Sai de dentro da cabeça do pintor, enquanto a fotografia, a gente, isso normalmente, né, assim, um fotógrafo normal, ele vai lá e capta só aquela cena, né? Capta a foto da cena. Mas o grande diferencial da fotografia e da pintura, assim, né, dessa ideia dos dois, é a gente usar a fotografia dessa mesma forma que a pintura, e a gente construir a nossa imagem, mesmo que a imagem já esteja lá, já exista alguma coisa, mesmo assim a gente pode fazer uma releitura dessa cena real para que ela entre dentro, assim, do que eu quero que ela mostre ali, né? Isso não é uma coisa simples de se fazer, porque muita gente aqui ainda não tem essa complexidade artística, né? Não tem assim uma profundidade muito grande nas informações assim sobre a loucura, sobre o artista, sobre arte, sobre produção artística, sobre a humanidade, sobre a vida do dia a dia. Então tudo isso é importante que a gente absorva essas informações, por menos que a gente goste dessas informações, para que a gente consiga fazer uma leitura real do que a gente está vendo. E por que a gente deve fazer uma leitura o mais próximo de uma realidade ali, né? Apesar dessa realidade ser um pouco subjetiva, porque cada um vai entender de uma forma, né? Mas no geral, assim, no final da pintura, ela tem um entendimento, assim, que é o entendimento que o artista fez ali, né? Que ele criou essa obra aqui porque ele percebeu alguma coisa, né? Ele quis expressar alguma ideia dele. Então ele criou isso aqui. Dentro dessa obra dele existe essa ideia toda que ele queria, né, que ele passar, né, essa informação que ele quer passar. E para a gente entender essa informação que ele está passando, é necessário obrigatoriamente assim, a gente ter conhecimento assim, geral. E um conhecimento não profundo, assim, mas o mais profundo possível é melhor, né? Esse conhecimento simplesmente só superficial, assim, só saber um pouquinho das coisas assim, não resolve muito, né? É importante que a gente use o tempo livre da nossa vida, né, para que a gente leia as coisas que a gente gosta de ler, né, para que a gente aprofunde esse nosso conhecimento, para que a gente tenha uma mentalidade, tenha uma cultura literária, para que a gente possa entender alguma coisa, né? Para que a gente possa entender esse mundo, porque o mundo vem mudando desde muito tempo atrás, mas muitas dessas mudanças estão escritas, estão registradas e vão contando essa história do que aconteceu lá. Às vezes é deturpada e às vezes não, né? A gente precisa aprender a filtrar a informação, né?
procurar saber se é verdadeiro ou não, se é real ou não, aglutinar todo esse conhecimento assim dentro de nós, né? Porque nós mesmos somos como um HD aí do seu computador, né? Sem os programas aí que se instala, ele nem funciona. E nós é a mesma coisa. Se a gente não instalar esse conhecimento dentro da nossa cabeça, a gente não funciona, né? A gente tá só ali para receber a ordem, né? Como se fosse um servidor ali com os terminais dos servidores, né? Os terminais não pensam, né? Só quem pensa é o servidor. Então a gente não pode ficar nesse tipo de vida, né? Assim, a gente ficar dependendo de conhecimento de um servidor ali para que a gente tenha esse nosso padrão de vida, né? E coisas assim. Isso talvez não deva ser assim, né? Assim, e é importante que cada um de nós assim seja esse servidor aqui, né? E esse servidor tendo esses nossos terminais aqui para que a gente consiga fazer com que esses terminais aqui assim cresçam também, né? Assim, tem que instalar um HD dentro do terminal ali para que ele não seja o terminal burro, como se chamam, né? Para que ele tenha uma memória. E nós é a mesma coisa, que se a gente analisar friamente, o nosso cérebro é simplesmente um HD e o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso tudo nosso aqui nessa complexidade que é o ser humano, ele precisa desse conhecimento para processar as informações que vê. Então, se a gente vê um quadro, eu preciso ter várias informações aqui de pintura, arte, coisas assim desse assunto para que eu possa interpretar aquela cena ali. Se a gente vê aí no site, a gente vê em vários lugares, né, que qualquer coisa que apareça ali, que seja de arte e que acabe valendo muito dinheiro, muita gente olha assim e fala assim: nossa, eu não vejo nada disso, eu não vejo nada. Para mim é muito feio, para mim é muito asqueroso até. Mas é porque essa pessoa vive dentro desse padrão construído pela televisão, pela revista, né? Pela nossa vivência desse nosso dia a dia dentro de quer dizer, acaba sendo dependente de um servidor, né, que vai mandar as informações pra gente, ele tá lá com as informações ali e a gente só acessa esse tipo de informação. Então, a gente acessando só esse tipo de informação, a gente tem uma linha de pensamento produzida pelo servidor, né? E se a gente tem esse tipo de linha de pensamento, a gente está muito robotizado, né? A gente só pensa desse jeito, a gente não consegue evoluir, né, para uma outra parte. Então, por isso é importantíssimo que as pessoas, né, você, eu, todo mundo aqui, leia muito, sim, e aprenda a ter esse hábito da leitura, né? Acabe gostando da leitura, assim, né? Que acabe fazendo da leitura uma parte importante da sua vida, porque é só através da leitura que a nossa cabeça evolui, né? Se a gente depender desse servidor que é uma televisão, né? E a gente sendo esse terminal burro que só recebe a informação ali e processa essa informação com o servidor, a gente acaba limitando muito a nossa cabeça, assim, a gente acaba fechando muito a nossa visão aqui de vida, de mundo e tudo em volta, né? Então a gente não pode viver assim, né, dentro desse mundo fechado, porque senão a gente não está vivendo. Se a gente depender de um servidor só ali, a gente só tem essa vida pré-moldada aqui por um servidor. E a vida não é isso, né? A vida é feita pra gente fazer alguma coisa aqui, né? Eu na verdade, eu não sei o que a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? Porque se todo mundo pensar friamente, aqui se mata, aqui se rouba, aqui extrai. Não, honestidade é um fator que só as pessoas bobas cumprem, né, ou coisas assim, né? A mentalidade nossa é assim hoje em dia, né? Se eu dou, eu sou burro, né? Se eu
faço qualquer coisa de graça, eu tô sendo tonto, né? Tô sendo otário, tô sendo coisas assim. E na verdade não é isso, né? Assim, veja o meu caso, por exemplo, eu ganhei tudo, na verdade, antes, né? Como eu já falei várias vezes, então eu ganhei tudo dentro da fotografia, né? Inclusive o conhecimento que eu quis, né? Agora eu, para poder me libertar e poder evoluir um pouco assim o meu conhecimento fotográfico, eu tive que dar o meu conhecimento. Por quê? Porque comprar ia ser difícil, fazer um livro ia ser difícil de vender, e vender as outras coisas também ia acabar sendo difícil e limitado também. Então decidi dar grátis. Para quê? Para que eu conseguisse crescer. E eu consegui crescer, assim, na verdade, né? A gente já tem 400 e poucas aulas aqui, que é uma coisa que eu nunca pude fazer em 30, 40 anos de fotografia. Assim, eu nunca pude evoluir além do intermediário, aquele avançado suave ali, porque o avançado mesmo antigamente era uma coisa muito fraca, assim, né? E o básico então era aquele micro básico mesmo, né? Então eu, colocando todo esse conhecimento que eu ganhei, né, e fiz força para conseguir, né, ter esse conhecimento. Então, para mim, dar esse conhecimento é evoluir, porque eu jogando esse conhecimento para fora, eu reparto esses detalhes assim que talvez pouca gente conheça, e em retorno aqui eu vou limpando a minha cabeça e vou colocando coisas novas assim para fazer outras aulas novas, né, para fazer outras aulas que não existiam antes, né? Se a gente for ver aqui pelo canal mesmo, existem muitas aulas de assuntos que antes da escola pública de fotografia nunca se falava, porque não se sabia, né? E não se colocava também se sabiam, né? Então, para mim isso é uma evolução, né? Porque a gente já vê hoje em dia assim que muitos aí evoluíram muito, né? Assim, tem muitos fotógrafos aí que tem fotos assim muito bonitas mesmo, né? Que se a gente entrar num banco de imagens de fora do país, assim, começar a comparar as fotografias, você vai ver que tem muita gente aí que já tem fotos assim que às vezes estão até melhor que os fotógrafos de fora, assim, né? É importante, né, a gente absorver todo o conhecimento, mesmo que seja esse conhecimento sobre a loucura, sobre a esquizofrenia, né, de como os esquizofrênicos conseguem se comunicar assim tão bem através da pintura, do bordado, né, de qualquer coisa assim, né, porque a esquizofrenia é tratada assim, uma parte do tratamento da esquizofrenia hoje em dia é essa expressão artística, né? São aulas onde eles vão lá e vão pintar, vão fazer qualquer coisa que eles gostem, até eles descobrirem alguma coisa que eles gostem muito de fazer, e eles continuam fazendo. E no final esses trabalhos assim ficam muito bonitos, né? Assim, não dá pra gente falar que é um trabalho feio, assim, é feio para quem não entende muito de arte, né? Para quem não tem essa preocupação com a criação artística, né? Porque isso parece uma coisa pobre, né? Parece que veio de uma coisa de maluco, é um monte de fio velho, um monte de pedaços de coisas velhas, né? Juntadas ali e que formam uma mensagem ali no final, né? E esse aqui é o Arthur Bispo do Rosário, né? Os trabalhos dele, que ele foi um dos malucos mais famosos aqui do Brasil, porque ele disse que veio aqui pro mundo, ele era uma pessoa normal, aquele negão ali, né? E um dia ele chegou no trabalho e falou que tinha falado com Jesus e que ele veio salvar o mundo. Aí na mesma hora internaram ele, e ele ficou internado muito, acho que até o final da vida dele. E sofrendo também, né? Porque internamento em hospital psiquiátrico nesse tempo era lobotomia, choque, puta, remédio era a nossa paulada, né? E esse remédio hoje em dia também, assim, eu não sei, né, também. Mas esse Arthur Bispo do Rosário aqui, ele, por algum motivo, assim, né, ele conseguiu, assim, transmitir, porque como ele ficou trancado nesse sanatório aqui durante décadas, né, ele criou várias coisas assim de arte, e uma hora eles pararam de proibir ele, né? Porque no começo proibiam ele de fazer isso, né? De criar as coisas dele, assim, né? Então
só de proibir ele de fazer isso já era uma agressão muito grande, né? Como no nosso mundo hoje em dia, né? Desse mundo padronizado do servidor e nós aqui, os terminais burros aqui. Então, existe muito assim, qualquer coisa que saia do programa aqui do servidor, então já é loucura, né? Já é uma coisa errada, já é uma coisa que não faz bem e coisas assim, né? E isso é só uma produção de uma frase ali de efeito que o servidor te manda, né? Assim, para que você ofenda uma coisa assim produzida por loucos, assim, né? Que você classifique esse tipo de arte como coisa de louco, é só lixo e coisas assim. Mas não é só isso não, né? Isso que ele coloca aqui nessa essa obra toda que ele fez aqui, e ele é um só dos, né? Porque existem vários aqui no Brasil, né? Essas obras que ele fez aqui assim tem mensagens assim muito fortes que falam da sociedade, da nossa loucura e da sociedade que se diz sã, né? E mostra assim a loucura dessa sociedade achando que está são, que é uma coisa que a gente não permite, né? Assim, nós somos só sãos aqui, né? E acabou, né? Mesmo que a gente faça loucura. E quer que eu mostre uma coisa assim diferente, assim, que vocês vão ver que vocês andam também um pouco dentro da loucura, é o álcool, né? Todo mundo aqui recebe pela televisão, que é esse servidor aqui que manda a gente ser padronizado. Ele manda pra gente assim essa mensagem de que o álcool faz bem, né? Que cerveja faz bem, que pinga faz bem, que whisky faz bem, que whisky é um símbolo de status, que só rico bebe e coisas assim, né? E a gente acaba acreditando. E o álcool é a droga mais perigosa que existe na atualidade aqui no planeta, né? E isso tem vários estudos que mostram, né? Inclusive saiu um aí no semana retrasada que diz que o álcool é 144 vezes mais perigoso do que a maconha, né? Mas como o álcool é legalizado, né? O álcool e o cigarro, né? O cigarro é o segundo mais perigoso. Como eles são liberados, então para você é uma droga que faz bem, né? Assim, para quem vê a propaganda na televisão, acho que faz bem, porque na propaganda só mostram assim pessoas jovens, com mulheres bonitas, homens bonitos, só se divertindo, comendo, namorando, sempre pouca roupa, sempre mulher bonita, sempre gente bonita, assim. Nunca, lógico, né, que nunca será alguém bêbado, né, um alcoólatra anônimo, nem o final da linha dessa loucura que é a nossa vida, que assim, na realidade, né, assim, nessa nossa vida normal, existe uma loucura que é seguir esse servidor, né, seguir esses padrões. Então, a gente vê assim, né, é proibido você ser louco, né, se você for louco, você vai internado. Mas é permitido eu enlouquecer através da bebida alcoólica, né? Eu posso tomar 10 litros de pinga, vomitar em qualquer lugar, desmaiar em qualquer lugar. Eu só vou, no máximo, vou ser repreendido aqui se eu estiver dentro de algum lugar e vomitar dentro de algum lugar. Talvez eles me reprimam e talvez ainda, depende de como eu esteja vestido, né? E depende quem esteja do meu lado. Se eu for uma pessoa assim muito rica, muito famosa, mesmo que eu vomite dentro de qualquer lugar, assim, eles vão achar que eu estou passando mal só e vão me tratar bem, não, vão me levar pro médico e tudo, né? Agora, se você for um bêbado na rua, um mendigo, por exemplo, ali, aí esse tratamento já não vai ser a mesma coisa, né? Apesar deles estarem usando a mesma droga. Então, a mensagem que a gente recebe nisso é que essas drogas aqui assim, né, fazem bem, né, são divertidas e só para quem é pobre que vai virar um bandido, né? O rico não, o rico vai ficar bonito e o pobre não vai ter como, né? De qualquer forma é ele quem, né, sofre as piores consequências dessa nossa sociedade direcionada por um servidor só, né? Enquanto nós aqui, os terminais burros, que só recebem a programação dele, acabamos não tendo essa chance de crescimento, assim, de evolução.
porque a gente acaba acreditando nisso, né? Tanto que a gente acaba acreditando que o álcool não faz tão mal assim, tanto que o álcool aqui, cerveja, pinga, são as coisas mais vendidas no planeta inteiro, né? São as drogas mais vendidas e as mais consumidas, mesmo sendo as piores, porque elas são legalizadas. Então só isso já faz da gente meio loucos assim também, porque a gente não tem muita, quero dizer, o que a gente não tem e o que a gente acha que tem é o livre-arbítrio, né? A gente não tem um livre-arbítrio porque a gente depende das leis, né? A gente tem que cumprir as leis, a gente tem que fazer conforme a lei, porque senão a gente vai preso, né? E a gente só pode consumir o que a sociedade, né, o que os que comandam a sociedade, que se chama FDA, não é a Dilma não, tá? Se chama FDA, né, o Food and Drugs Agency americana, é ela quem autoriza as drogas a serem permitidas ou não no mundo inteiro. Tanto que lá nos Estados Unidos, né, eles já estão liberando a maconha lá, porque eles viram que essa loucura da guerra às drogas não deu resultado algum, né? Assim, aliás, piorou só a guerra, o consumo de drogas, aumentou muito a produção de drogas e acabou sendo uma hipocrisia, né? Porque combate-se as drogas, mas o dinheiro que coloca lá acaba produzindo mais, né? E como a gente vê agora no HSBC, nesse caso aí do banco oficial, assim, um banco respeitado, lavando dinheiro de droga, lavando dinheiro de tudo, todo tipo, né? De sonegação fiscal, de tudo. Então isso, aceitar isso também é uma loucura, né? Porque essas coisas são roubos, são crimes. Só que a gente não percebe tanto porque está num nível social mais alto, rola muito dinheiro, as pessoas são muito ricas, enquanto pro pobre não. Se o pobre rouba um pacote de bolacha, a gente já condena, né? A gente quer matar, quer isso, quer aquilo, porque ele é o mais fraco, é onde a gente consegue ir, né? E bater no cara lá, né? E aqui não, esses aqui que são os grandes, né? Que estão roubando muito, a gente já não nem fala nada, né? Porque a gente tem o medo de que eles ataquem a gente, porque eles comandam, né? Eles têm poder, então nós ficamos com medo. Então isso também é uma loucura, né? Isso não é uma coisa assim muito normal para nós, né? Porque dessa forma a gente não tem a escolha, né? Assim, apesar de a gente achar que tem, né? Então a gente não pode, ou muita gente não vai atrás porque tem esse medo, né? Então esse medo é o que atrapalha a gente em muito, assim, nessa nossa vivência e nossa evolução, né? Então, o que eu quis dizer nessa aula aqui, né, que não é nenhuma aula, isso é uma reflexão, é que a loucura existe mesmo dentro de você, que assim, né, que você está assistindo agora, mesmo que seja num grau muito pequenininho, mesmo que seja numa coisa assim que a gente não entenda, né, que a gente imagine que a gente é uma pessoa normal. A gente é uma pessoa normal, né, a gente cumpre as leis porque a gente deve cumprir, né, porque existe a civilização e o respeito. Então a gente tem que respeitar o próximo, né, ter compaixão com o próximo, que é uma coisa que quase não existe hoje, né? E para que a gente entenda esse tipo de coisa, assim, né, para que a gente entenda a loucura do outro, a gente precisa estudar muito, né? Querendo ou não, assim, entender isso ou não, é muito importante que a gente estude, que a gente leia muito, assim, sobre todos os assuntos, né, sobre filosofia, sobre a nossa vida, sobre dramas, documentários, tudo que for possível ler, e coisas que você goste de ler, né, assim, mas principalmente livros em que sejam filosóficos, talvez psicólogos, né, psicológicos, para que a gente se entenda, né, para que a gente consiga entender a nós mesmos, para que a gente consiga entender a mensagem do outro. Se a gente não entende o que a gente é, né, se a gente só reflete o que o servidor manda, nós não temos livre-arbítrio, a gente só está sendo comandado, né? Então isso é muito importante que todo mundo entenda, né? Que você só vai conseguir se entender quando você ler muito
e tentar se analisar, né? E tentar ver por que você fica irritado às vezes, né? Ver por que alguma coisa te tira do sério tão fácil, ou por que as coisas acontecem sempre de algum jeito. Por que eu brigo com a namorada, ou por que eu não consigo ficar com uma namorada há muito tempo, né? Então, tudo isso são coisas que pode ser que estejam acontecendo dentro de nós mesmos, né? E que não seja a culpa do outro, né? Então, o que é importante para a gente mesmo nessa tentativa de nós visualizarmos a arte de outro é a gente entender nós mesmos, né? Entender por que os nossos problemas existem, por que nós reagimos da forma que reagimos, assim, quando qualquer coisinha acontece, para que a gente saiba controlar isso, né? Para que a gente não tenha essa mudança, né? Que não seja esse altos e baixos como o psicomaníaco depressivo, né? Que está feliz, está triste, está feliz, está triste, né? Então, para que a gente mantenha essa felicidade, a gente primeiro tem que conhecer nós mesmos, conhecer realmente, assim, sem muita papas na língua com nós mesmos, né? Saber o que a gente faz de errado, aprender com os nossos erros, né? Não nos crucificarmos pelos nossos erros, né? Todo mundo erra, todo mundo errou na vida, todo mundo vai cometer erro ainda, né? Mas é importante que a gente perceba o nosso erro. Sei lá, se a gente machucou alguém ou fez mal para alguém, é importante pedir desculpas para essa pessoa, porque, né, às vezes ela nem teve culpa nem nada, a culpa é exatamente nossa, né? Mas só que muitas vezes a gente não quer nem saber, a culpa é sempre dos outros, né? Então a gente acha que nós somos perfeitos. Então essas pessoas que se acham perfeitas, essas são as mais imperfeitas que existem, né? Porque elas simplesmente não conhecem nada além do que tem na cabeça dela e acha que aquilo que ela tem na cabeça dela é a coisa mais correta do mundo, e não é uma coisa correta mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Essa aula foi só para confundir mesmo, assim, porque eu acho necessário trazer esse tipo de assunto aqui para nós, porque a gente precisa questionar, assim, né, a nossa vivência, a nossa vida, e questionar a arte, questionar essas coisas, mas com base, com fundamento, assim, não simplesmente com aquela mentalidade do eu sou perfeito, aquilo é horrível, né? Então, se tiver essa mentalidade, você já começou errado, né? Então, a gente precisa ver as coisas de uma forma como o artista viu, né? Assim, como ele pensou ali, por que ele pensou naquilo, em criar aquilo que a gente está vendo. Então, por isso é muito importante para a gente ler, entender as coisas erradas, entender o que nós fazemos errado e entender principalmente por que nós fazemos algumas coisas, assim. Principalmente esse ficar irritado, né? Ou ficar reclamando, né? Assim, a gente tem que buscar as respostas para nós mesmos, né? E as respostas para nós mesmos estão dentro da gente, mas a gente precisa de uma ajuda externa, que são esses livros filosóficos, psicológicos, para que a gente entenda esse processo, desse mecanismo do nosso inconsciente, do subconsciente, para que a gente consiga enxergar um pouco melhor, assim, o mundo, né, na realidade, assim, um pouco além daqueles 10% que a gente consegue ver, né? Então é muito importante que a gente se instrua, que a gente leia bastante e a gente consiga nos entender em primeiro lugar. Antes de amar uma pessoa, antes de fazer uma outra pessoa feliz, nós temos que amar a nós mesmos e nós precisamos ser felizes, não estar feliz, mas sim ser feliz, né? Em qualquer hora e por qualquer motivo, né? Ou sem ter motivo para ser feliz, né? E a gente ser feliz mesmo assim. E por que ser feliz assim, né? Porque não existe uma razão séria para ser triste, né? E nem existe muita razão séria para se reclamar tanto, né? Quanto mais se reclama, pior fica, né? Então o negócio é não reclamar e aprender aonde está a felicidade dentro de você mesmo. Porque só assim você vai conseguir evoluir. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.